Reforma tributária e a não cumulatividade, tanto do IBS quanto da CBS. A reforma tributária ela põe fim em uma discussão que ela é longeva. Para quem está no tributário há mais tempo, já acompanhou muitas decisões, discussões, autuações a respeito do tema que envolve crédito, se envolve crédito, envolve não cumulatividade. Nessa aula, eu vou trazer para você o que vai ser, ou melhor, o que já é, afinal a reforma tributária já começou, a não cumulatividade tanto do IBS quanto da CBS. Mas antes de falar sobre a não cumulatividade do IBS e da CBS, eu quero que você entenda qual que é o cenário pré-reforma tributária que nós temos e que daqui a alguns anos nós tínhamos. Vamos lá, olha só. Eu vou começar pela Lei 10.833, tendo em vista que a reforma tributária, como você já acompanhou nas aulas anteriores, a reforma tributária ela vai extinguir o então PIS e COFINS que nós temos hoje e vai criar a CBS. Vai criar não, ela já criou a CBS e ela entrará em vigor para todos os contribuintes a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Então, até 31/12 de 2026, nós temos a figura do PIS e da COFINS, e a partir do ano que vem, juntamente com o IPI, PIS, COFINS e IPI deixam de existir. O IPI ele tem uma exceção, que é a Zona Franca de Manaus, que foi preservado, e a Zona Franca de Manaus, os contribuintes situados na Zona Franca, permanecerão com o IPI. Os demais não vamos mais ter IPI. E qual que é o conceito da não cumulatividade? Não cumulatividade é o conceito criado para a determinação na apuração desses tributos. Então, quando eu digo que uma empresa deve recolher PIS e COFINS, eu tenho PIS e COFINS hoje cumulativo, que em regra são para as empresas tributadas com base no lucro presumido, em que eu não tenho créditos sobre as minhas compras de bens, mercadorias e serviços. Em contrapartida, eu tenho uma tributação pré-determinada, com alíquotas fixas sobre o meu faturamento, sobre a minha receita bruta. E o conceito de receita bruta para fins tributários é faturamento proveniente da atividade, menos cancelamentos de vendas, devoluções, IPI, caso houver, e ICMS na modalidade de substituição tributária. Então, o faturamento bruto, para fins de conceito de receita bruta, são esses. Então, eu tenho aqui uma base de cálculo. Sobre essa base de cálculo, eu aplico a alíquota correspondente de 3% para fins de COFINS e 0,65% para fins de PIS. Somados, 3,65 refere-se ao total do meu recolhimento sobre a minha receita bruta para fins de PIS e COFINS cumulativo. Ou seja, não há possibilidade de tomada de créditos. As empresas tributadas, em regra, com base no lucro presumido, e algumas que, ainda que tributada no lucro real, são por determinação obrigatória. Como, por exemplo, uma empresa que é tributada com base no lucro real, mas ela tem a atividade de construção civil, algumas, principalmente na modalidade de subcontratação e outras, venda de pedras, areia, ainda que tributada no lucro real, por determinação legal, a apuração do PIS e COFINS é cumulativo. Então, não cumulatividade refere-se, em regra, à forma de recolher o tributo. Não cumulatividade. Então, a Lei 10.637, lá no final de 2002, e a 10.833, lá no final de 2003, criaram para fins de PIS e COFINS, que até então era apenas cumulativo, não existia até essa data para as contribuições sociais inerentes ao PIS e COFINS a possibilidade de se recolher de maneira não cumulativa. Então, com essa lei foi criado a não cumulatividade, permitindo a tomada de créditos, agora, sobre algumas operações, em contrapartida com a justificativa de manutenção da neutralidade tributária. O que é neutralidade tributária? Uma espécie de não acréscimo ou decréscimo, que isso é quase que impossível, possibilitou a tomada de crédito em contrapartida
aumentou as alíquotas, foram elevadas de PIS e COFINS, que então era 3% de COFINS, passou a ser 7,6%. E o que era 0,65% passou a ser 1,65%, totalizando 9,25%. Então, em regra, as empresas tributadas na modalidade da não cumulatividade, por opção, ou seja, eu quero ser lucro real não cumulativo de PIS e COFINS, outras têm determinação legal de, ainda que lucro real serem cumulativas, recolhem as suas contribuições, ambas modalidades de não cumulatividade. E isso nós temos também tanto para o ICMS quanto para o IPI. E nesse universo de não cumulatividade, atualmente nós temos algumas modalidades de não cumulatividade. O que eu te expliquei do PIS e COFINS, que tem a seção, que é cumulativo e não cumulativo, mas que eu tenho essa diversificação exclusivamente para PIS e COFINS, ICMS é não cumulatividade, ponto. PIS e COFINS é não cumulatividade, ponto. O ISS é não cumulativo, ponto. A única exceção que nós temos esses dois regimes é para as contribuições sociais inerentes ao PIS e a COFINS. Então nós temos a figura da não cumulatividade numa modalidade do que é chamado de método subtrativo indireto. É uma não cumulatividade diferente do IPI e do ICMS, em que eu tenho uma relativização de tudo aquilo que eu posso tomar crédito. Ela é mais ampla do que o IPI, mas ela não é tão ampla assim como, por exemplo, o critério de dedutibilidade da receita do imposto de renda, que essa foi uma discussão que se instaurou. Então o PIS e COFINS, quando criado, esse é o conceito de não cumulatividade e das permissões de tomadas de crédito para apuração do PIS e da COFINS a recolher na modalidade não cumulativa. Na modalidade cumulativa é muito simples. Você conceita o faturamento, a receita bruta, deduz IPI, substituição tributária, caso houver, devoluções, o ICMS, de acordo com o tema 69 e o advento da lei 14.592, eu chego no PIS e COFINS a recolher aplicando as correspondentes alíquotas. Na modalidade não cumulativa eu preciso fazer uma apuração. E essa apuração é dessa mesma base de cálculo que eu te falei das saídas, só que as alíquotas são diferentes. Ao invés de 0,6565, ao invés de 3,760. Eu tenho a permissão para tomada de crédito de acordo com o artigo 3º. Tanto da 10.833 quanto da 10.637, elas são idênticas na sua grande parte. Do valor apurado no 2, que é sobre a receita, eu tenho direito a créditos calculado com relação a bens adquiridos para revenda, exceto monofásico e substituição tributária. Bens utilizados para insumos, na prestação de serviço e na fabricação de bens destinados à venda. Energia elétrica, inclusive a vapor térmica consumida no estabelecimento. Aqui não determina se é para produzir ou não. Despesas com aluguéis de máquinas, equipamentos, prédios, utilizados nas atividades da empresa. Valor da contraprestação no arrendamento mercantil, aqui máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa, fabricados ou para locação, edificações, e tudo isso aqui vai ser por depreciação. Então esse é o rol das possibilidades de tomada de crédito, sabendo que grande parte para as indústrias e prestadores de serviços está no conceito de insumo, que é um assunto que foi exaurido aqui nesse canal em várias aulas sobre toda a discussão que se instaurou e ainda possui sobre o que é e o que não é insumo. Depois nós temos o conceito da não cumulatividade trazido pela Lei Complementar 87, que foi a lei que criou, a Lei Candir, o ICMS em âmbito nacional, e nós temos aqui a determinação dessa não cumulatividade, que é uma não cumulatividade mais baseada no imposto contra o imposto. Então o ICMS ele dá direito a crédito com base no artigo 20, o imposto cobrado anteriormente, que tenha sido o resultado da entrada de mercadoria real ou simbólica no estabelecimento, inclusive para uso e consumo ou ativo permanente, que aqui tem uma tratativa diferente, uso e consumo só a partir de 2033, que 2033 já não tem mais ICMS, e ativo permanente é um controle apartado que é tomado crédito via SIAP de acordo com cada legislação, mais de 12, 24 meses, tá? E também no recebimento de serviços de transporte. Então tudo aquilo que é utilizado e tem contato na fabricação e para revenda, que é produto da entrada dessa mercadoria, desde que não seja
sujeita na revenda à substituição tributária, é permitido os créditos, e aqui a legislação diz que não darão direito a crédito a operações isentas, não tributadas. A não cumulatividade, a metodologia subtrativa indireta do PIS e COFINS é o quê? Base contra base, e eu não tenho aqui uma relevância na carga anterior, desde que seja tributada. Como assim? Eu compro de uma empresa do lucro presumido que tem uma carga tributária de 3,65 de PIS e COFINS. Eu vou ter direito a 9,25. Método subtrativo indireto, base contra base, desde que atenda o artigo 3º naquelas modalidades. Se eu compro de uma empresa do Simples Nacional, que tem uma carga tributária ainda menor, eu vou tomar crédito em 9,25, tendo em vista que é base contra base. Na modalidade tanto do ICMS quanto do IPI, que lá no artigo 226 do Decreto 7212 e abaixo, que ele determina, 225 fala da não cumulatividade e o 226, que também é imposto contra imposto. Eu tenho que tomar crédito de tudo aquilo que está consignado no documento fiscal, diferente do subtrativo, que não leva em consideração. Então eu comprei uma mercadoria que está classificada tanto para o IPI quanto para o ICMS como uma modalidade de crédito, eu só posso tomar crédito daquele valor que está destacado no documento fiscal. Nada mais, nada menos. No IPI, eu tenho uma modalidade parecida com o ICMS de exceção, que é quando eu compro de comercial atacadista para utilização no processo industrial, que eu tenho um crédito presumido ou um crédito parcial de 50% da alíquota, ainda que não esteja consignado, que é uma espécie de benefício. E lá no ICMS eu tenho, quando eu compro do Simples Nacional, de uma empresa que fabricou dentro do estado, que eu tenho também um crédito presumido de acordo com cada legislação. São as únicas exceções, mas esse é o regramento do imposto contra imposto na não cumulatividade do ICMS, diferente da não cumulatividade do PIS e COFINS. O ISS, Lei Complementar 116, que rege ICMS em âmbito nacional, ele não tem não cumulatividade, que ele é um imposto cumulativo por regra. Base de cálculo vezes alíquota e acabou. Não tem créditos de ISS. Eu tenho uma alíquota do Estado e sobre a prestação de serviço eu aplico aquela alíquota sobre a base de cálculo e acabou. Ele é cumulativo por si só. Tendo em vista o cenário atual, olha o nível da complexidade e a proposta da reforma tributária de simplificar, e eu coloco aspas aqui nessa simplificação, nós temos na Lei Complementar 214, no artigo 47, a figura da não cumulatividade do IBS e da CBS. Então nós vamos esquecer tudo isso que eu falei até agora, dessas não cumulatividades e cumulatividades que existem, para partir para um cenário único. Afinal, a CBS elimina PIS, COFINS e IPI, exceto Zona Franca de Manaus, e IBS elimina ICMS e ISS. Então lá no 2033, com aplicação plena, nós vamos ter esse cenário de não cumulatividade de IBS e CBS. E ambos serão o mesmo conceito. E qual é esse conceito, Marcos? É um conceito diferente de tudo que nós vimos até agora. É uma junção de tudo. A não cumulatividade da CBS e da IBS é uma não cumulatividade plena. Tudo é permitido a tomada de crédito, desde que, vamos lá, o contribuinte, pelo regime regular, ou seja, que recolhe IBS e CBS pelo regime normal. Quem não recolhe pelo regime normal, Marcos? Algumas questões específicas, como por exemplo Simples Nacional, produtor rural e assim sucessivamente. Ele pode se apropriar de créditos de IBS e CBS quando ocorrer a extinção por qualquer modalidade do artigo 27. O artigo 27, ele fala do seguinte, o artigo 27, ele fala da extinção da operação, ou seja, eles são extintos, tanto o IBS quanto o CBS, em regra pela compensação, pelo pagamento, pela liquidação do split payment, pelo recolhimento, nesses termos. O que a lei trouxe aqui? A extinção, de fato, de qualquer discussão sobre créditos em operações que não haja o recolhimento na etapa anterior. Então, o 47 vai dizer assim, olha, tudo dá crédito quando você recolhe pelo regime regular e que tenha na operação anterior o recolhimento, ou seja, não seja uma operação isenta, não tributável ou alíquota zero, excetuada aquelas consideradas de uso pessoal nos termos do artigo 57.
O artigo 57, ele fala de operações que, em regra, são consideradas de uso pessoal e, consequentemente, não dão direito a créditos, que são, em regra, joias, pedras, obras de arte, bebidas alcoólicas, derivados do tabaco, armas e munições, bens e serviços recreativos. Então, ele tem um rol aqui no artigo 57 que são excetuadas. Então, a não cumulatividade do IBS e da CBS é plena. Tudo é permitido crédito, desde que eu seja contribuinte do regime regular, tenha ocorrido as hipóteses de extinção do artigo 27, que haja recolhimento vinculado, uma operação tributada com recolhimento vinculado. Não basta ser operação apenas tributada, tem que ter o recolhimento, senão não dá direito a crédito. E também não seja considerada as hipóteses do artigo 57 de uso de bens pessoais. Esse é o universo da não cumulatividade na reforma tributária do IBS e CBS. Eu não quis falar apenas de como vai ser, mas contextualizar de como era. A dificuldade, a complexidade para você entender que nesse novo cenário você precisa entender o que está acontecendo para melhor compreensão e estratégias do que vai acontecer no ano que vem principalmente, mas que já nós precisamos desde agora estar ligado. Toda terça-feira às 9 horas eu tenho uma aula ao vivo, Papo Estrategista. Toda semana nós temos aqui aulas no canal sobre reforma e outros temas importantes. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. É importante sua participação e até a próxima aula.